de novo aqui que chegou. Pergunta para a delegada se a mulher mente da agressão sofrida e não comparece na audiência. Se a mulher mente e não comparece na audiência. A pergunta do telespectador. A mesma pessoa que passou a outra pergunta que nós não entendemos aqui qual foi a pergunta, né? Mas essa aqui nós já agradecemos a participação do telespectador. Se a mulher mente, ela pode incidir no crime de denunciação caluniosa. É um crime contra a administração da justiça, tá? Ela está trazendo à autoridade policial um fato que é inverídico, que não aconteceu, né? Isso existe também, né? Eu já indiciei mulheres por incurso nesses crimes, né? Porque denunciavam por meio da ocorrência, depois de um tempo iam à delegacia e diziam que de fato que aquilo não tinha acontecido, que aquilo não é verdade, algumas situações até de estupro, inclusive, e essas pessoas foram denunciadas por esse crime de agressão. É gravíssimo, né? Gravíssimo, a pena alta, né, até 8 anos de reclusão, né? Então, realmente, para a justiça, né, os meios de acesso à justiça, nós temos que atender quem realmente precisa de nós. Agora, no momento que a pessoa cria uma situação para prejudicar o ex-companheiro, o namorado, isso realmente é visto com maus olhos e isso também, então, é punido por parte da delegacia. Então tá bem respondida a pergunta do telespectador, porque é o que eu digo, cada assunto tem as suas peculiaridades. Eu não tinha me detido nisso aí, que a pessoa podia denunciar falsamente, sem existir, fazer um mau uso da lei. Exatamente, para tentar se favorecer, para prejudicar o outro. Então, quer dizer que isso aí foi muito boa pergunta do telespectador. Doutora, tem um item aqui que é a inconstitucionalidade da lei. Vamos falar um pouquinho sobre isso para esclarecer para o pessoal. Logo que surgiu a lei 11.340, a lei da violência doméstica, alguns juristas até dentro, né, da própria área do direito, a população em geral, questionou porque nós temos uma Constituição, né, que de 88, que já diz a igualdade entre os sexos. Homens e mulheres são iguais, desempenham os mesmos papéis dentro da unidade familiar, em igualdade de direitos e igualdade de condições. Só que, e por que então criar uma lei que beneficia apenas a mulher? Não criar também uma lei que beneficie o homem? A situação toda é que, embora nós temos uma lei, uma Constituição com igualdade formal, né, que diz que todos somos iguais, na verdade, na prática, né, nós sabemos que o maior índice de violência contra a mulher registrado ainda é contra a própria mulher, ela é a principal vítima, né, e também pela própria questão biológica, né? Mulher, ela fisicamente mais vulnerável do que o homem, e também pelo próprio contexto histórico, né, de dominação do homem sobre a mulher, que infelizmente na mente de alguns indivíduos ainda se mantém. Então tudo isso, essa lei, ela visa justamente tornar uma igualdade real, uma igualdade material propriamente entre o homem e a mulher. E ainda o crime de violência doméstica e familiar, uma lesão corporal, uma lesão corporal ocorrida num contexto de violência doméstica e familiar, ela já é uma agravante pena, tanto para o homem quanto para a mulher. Só que a diferença é que a mulher tem a lei Maria da Penha em seu favor e, na minha opinião, de maneira justa, porque, infelizmente, não há uma igualdade material, uma igualdade real entre homem e mulher. Isso é interessante também salientar por causa disso. Mas eu já ouvi algum comentário sobre isso também, os direitos do homem, né, no doméstico lá, quando inverte, né, quando a esposa agride, porque também tem esposa que agride o marido, né? Claro que existe, né, e na verdade é que na maioria dos casos, sim, claro, né, isso, dados estatísticos, a mulher ainda é a maior vítima, mas existe, e esses homens também devem procurar a delegacia de polícia, também vai ser aberta uma investigação, não pela delegacia da mulher, sim, por outra delegacia, e também essas mulheres serão punidas até de uma maneira mais severa, porque existe uma agravante, uma causa que torna mais grave o crime de lesão corporal, quando praticado no contexto de violência doméstica e familiar, seja homem, seja mulher a vítima. Doutora, aparece casos desse tipo, por exemplo, a esposa, a companheira tem um filho lá, e aí chega num ponto, porque hoje a gente vê falar muito disso, né?
pega o homem pela barriga, né? Engravida, tem o filho lá e arruma uma desculpa para prejudicar o marido, para ele pagar uma pensão para o filho, alguma coisa assim. Também isso passa pela delegacia às vezes ou não? Não assim uma situação tão específica, mas também, né, eu devo ser realista e também saber que tem algumas mulheres que infelizmente fazem mau uso da lei, né, que tentam se beneficiar da proteção, né, para beneficiar-se em algumas situações. Isso existe. Não é a grande maioria dos casos, né? A maioria são mulheres de fato que são agredidas e que sofrem violência, mas a lei é igual para todas, né? E algumas pessoas têm consciência e caráter, outras não. Sim. Outra coisa que pode acontecer, não sei se acontece também, é a mulher forjar a agressão, tentar de todas as maneiras fazer com que o indivíduo lá agrida ela para ela poder ter alguma coisa para levar para a delegacia. Isso acontece também? Na verdade também é a mulher que provoca, né, que quer se beneficiar da lei, também acontece. Não em números tão grandes, mas também, infelizmente, ocorre. E isso tem como